Bem, galera, esse vídeo é para eu ler dois comentários aqui do vídeo anterior, onde eu falo do isentão Pirula falando sobre agrotóxicos. Só para não deixar sem resposta o pessoal aqui. Enfim, teve um cara aqui que eu não vou achar o nome dele agora, porque a mensagem está no principal que eu quero ler aqui hoje. Mas ele escreve o seguinte, né? Que a minha desonestidade não tem limite, porque o Pirula falou sim aonde o Duvier mentiu, né? Eu já falei, cara. Em vez de você perder tempo em fazer comentário que não diz nada, já coloca o que que o Pirula falou. Adianta você escrever o Pirula falou sim, escreve o que ele falou então, caramba. E outra, eu falei que eu não assisti o vídeo inteiro, assisti os 20 primeiros minutos. Eu já havia assistido aquele vídeo do Gregório quando ele foi lançado, porque eu acompanho o, o canal dele lá, onde é postado esses vídeos que ele faz na HBO, e reassisti depois do vídeo do Pirula. Eu não vi erro nenhum ali. Eu não vi distorção nenhuma de nada ali. O problema é, o Pirula é um isentão. O Pirula tá passando pano para agrotóxico. Tá querendo ver lá do bom em agrotóxico. Vocês estão de brincadeira, cara. Um biólogo querendo falar de lado bom de porra de agrotóxico, cara. Que é isso? Que mundo vocês estão vivendo? O agrotóxico, ele causa um desequilíbrio ecológico gigantesco. E a longo prazo ele vai piorando cada vez mais. Não tem como defender o uso de agrotóxico. E o Pirula sabe disso. Ah, mas os agricultores usam de maneira errada. Mesmo que eles usassem da maneira correta, sem uma vírgula de erro, a gente teria os mesmos problemas que a gente tem hoje. Insetos polinizadores morrendo, insetos com super resistência, plantas com super resistência, e você teria que aumentar a dose indiscriminadamente, porque a cada ano que passa, a resistência desses, dessas pragas aumenta. Então, mesmo que fosse usado corretamente, é inerente ao agrotóxico sempre aumentar a dose, porque as pestes sempre estão mais resistentes. Enquanto isso, insetos polinizadores estão morrendo. Está na barra de descrições deste vídeo aqui o documentário da Netflix, Rotten, que significa podre. Você vai ver a segunda parte desse documentário é sobre abelhas. Você vai entender o que os agrotóxicos fazem. E, obviamente, o documentário da Monsanto eu não preciso nem falar, né? Por que que vocês acham que surgiu uma soja chamada soja Roundup, né? Roundup é um herbicida, um mata-mato. Por que que teve que se criar uma soja chamada Roundup? Você sabe a resposta disso? Não sabe, né? Mas o Pirula sabe. É por isso que ele é desonesto, é por isso que ele é isentão, é por isso que ele é mau caráter. É isso que o Pirula é. Uma pessoa que mente deliberadamente para o seu público. Um doutor em biologia defendendo o uso de agrotóxicos. Olha, mas veja bem, é só usar na quantidade correta. O que é isso, cara? Sabe por que foi? Só para completar aqui, antes de eu ler o comentário aqui. Sabe por que foi criada uma soja transgênica chamada Roundup? Porque a dosagem de mata-mato, de glifosato, ela subiu tanto que ela está matando a cultura e não está matando o mato.
Por causa da evolução natural da planta, da resistência que ela adquire ao veneno. Então, com anos e mais anos aplicando o Roundup, que é um herbicida, nessas plantas, elas foram adquirindo resistência. E a resistência dela está tão grande que o glifosato, que em tese não prejudicaria o cultivo, a dosagem agora é tão alta que vai matar a planta cultivada e não vai matar o mato. Por isso teve-se que fazer um transgênico para aumentar a resistência da planta para ela não morrer. Porque a planta não aguenta essa dose excessiva de veneno. Porque os matos que esse glifosato matava foram evoluindo e criando resistência ao longo do tempo. E a planta não acompanhou. Né? Então, um doutor em biologia fingir que o problema do agrotóxico é o uso errado, desconsiderar totalmente essa questão de resistência da planta, desconsiderar totalmente que cada ano se usa mais e mais e mais agrotóxico, porque as plantas estão ficando mais resistentes, os insetos estão ficando mais resistentes, os ácaros, os aracnídeos, todas as pestes estão ficando mais resistentes. Vocês acham mesmo que o Pirula não sabe disso? É lógico que ele sabe, ele é um demagogo. Ah, mas o Duvier pensou os argumentos que lhe cabiam. Ele não estava fazendo ali uma ode não, né? Um manifesto contra os agrotóxicos. Ele estava falando de uma lei que querem aprovar. O Congresso quer aprovar uma lei para afrouxar ainda mais as questões com agrotóxicos que a gente tem no Brasil. E ele fez um vídeo para mostrar como já é no Brasil sem essa lei. Aonde que ele mentiu ali? Aonde que ele mentiu? O vídeo dele é para focar nos males do agrotóxico. Ele não está fazendo um tratado acadêmico sobre agrotóxico, ele está trazendo os males do agrotóxico. Ah, mas ele mentiu porque ele não trouxe os benefícios. Que benefícios, cara? Ah, o benefício é que todo mundo tem alimento hoje em dia. Sim, mas a que custo? Agora, se eu for fazer um vídeo sobre escravidão e falar só a parte negativa da escravidão, estou mentindo para o meu público? Eu tenho que falar a parte boa da escravidão? Olha, gente, a parte ruim da escravidão é X, Y, Z, mas tem a parte boa. A parte boa é que a gente se desenvolveu muito mediante a escravidão dos negros, né? E se existisse ainda escravidão até hoje, eu ia ter que falar. Então não falem mal da escravidão, porque ela tem o seu lado bom. O que que a gente, vamos supor que hoje em dia ainda existissem escravos, né? Essa é a tese do isentão Pirula. Não, gente, a escravidão é uma coisa boa. O ruim são os excessos. São os senhores de escravos que batem no seu escravo até matá-lo. São os senhores de escravos que mutilam os escravos. São os senhores de escravos que estupram as escravas. Mas a escravidão não é ruim, não. Olha o tanto de bens e serviços que os escravos possibilitam a gente acessar. Né? Que foi um vídeo que eu acabei de postar aqui no meu canal do Quinta Puta que Pariu, discutindo com o Requião. E ele defendendo a primeira Revolução Industrial, falando que os livros de história ficam falando mal da revoluçãozinha industrial dele. Ele fala que a gente tem que agradecer pela Revolução Industrial, que mutilava e matava crianças, que gerou miséria por toda a Europa. A gente tem que agradecer a Revolução Industrial, porque graças a ela a gente tem uma vida boa hoje. Quer dizer, você só olha o resultado. Ah, eu tenho uma vida boa hoje. Mas quantas pessoas morreram para você ter essa vida boa hoje? Essa que é a pergunta. Quantas pessoas estão morrendo de fome ao redor do mundo? Quantas pessoas não têm acesso à alimentação, à moradia, à saúde, à educação? Para você ter sua vidinha confortável? Quer dizer, o cara vai fazer uma crítica à escravidão, ao neoliberalismo, ao nazismo, ao agrotóxico,
ao agronegócio, aos transgênicos, tem que ficar falando porra de lado bom, cara. Não precisa falar de lado bom, não, porque a mídia, né? Liga o Globo Rural, né? 8 horas da manhã no domingo e vai assistir. Lá tá o lado bom do agrotóxico. Precisa a gente ressaltar isso? Agora, você falar que o Gregório tá mentindo porque não trouxe o lado bom? Ah, vai pro meio do inferno, cara. Vai pra puta que ele pariu. Cria vergonha na sua cara. Um biólogo defendendo porra de agrotóxico. Pega esse diploma de doutorado seu, faz um canudo com ele e enfia no cu. É isso que você tem que fazer. Você não honra esse diploma que você tem. Cria vergonha nessa cara sua. Lado bom de agrotóxico é a cabeça da minha rola. É esse que é o lado bom. Só pode ser piada, cara. Só pode ser piada uma merda dessa. Não é possível. É como eu falo no meu vídeo, o doido deve ser eu, porque não é possível, cara. Eu devo ser o maluco, né? Quer dizer, a esquerda não pode falar mal de agrotóxico, não pode falar mal de agronegócio, não pode falar mal de transgênico, de nazista, de neoliberal, de nada. Né? Por quê? Porque ele é obrigado a falar bem também, porque senão ele tá pensando só o que lhe interessa. Ah, não, cara, eu vou falar um negócio, viu? Eu não aguento isso mais não, cara. Não é possível, cara. Eu devo ter morrido e tô no purgatório, tô no inferno, sei lá onde eu tô, cara. Porque não é possível. Sabe aqueles filmes que o cara não sabe que morreu e tá no inferno? Deve ser isso, cara, porque não é possível. Não é possível que a ignorância desse pessoal não tem limite, cara. Como é que um cara com diploma de doutor consegue falar tanta merda? Tá, então o comentário que eu queria ler aqui é do Hugo Cafaz, né? Já xinguei o Hugo Cafaz em outras oportunidades. Peço desculpas, obviamente. O Cafaz é um cara legal, mas eu não lembro que vídeo ele veio falar um monte de groselha e eu xinguei ele aqui. Mas vou procurar não fazer mais isso, né? Ele escreve: Porra, Merle, é evidente que o Gregório foi pontual na crítica às medidas absurdas propostas pela regulação dos agrotóxicos no Brasil. Mas vai me desculpar, o Gregório também fez cherry pickings, sim. Que cherry picks, cara? Trazer só os aspectos negativos é fazer cherry pick? Não vai me dizer que você é um alienado como o Pirula que vê o lado bom do agrotóxico, né? Um vegetariano defensor de animaizinhos. É o que eu tô falando, cara. Eu tô no mundo da lua, né? É biólogo, é defensor de animal, né? Que briga nas redes sociais porque você come carne de vaca, briga nas redes sociais por causa do agronegócio, né? Ah, é um absurdo ficar plantando soja e milho para vaca. Mas tá aqui defendendo agrotóxico. Dá para entender esses caras? Um vegano, um vegano que é contra a criação de rebanho animal, defendendo agrotóxico que nada mais existem para garantir essa criação desses rebanhos. Será que eu tô doido, cara? Será que eu tô doido? Um vegano e um doutor em biologia. O doido deve ser eu, cara, porque não é possível. Não é possível, o doido sou eu. Vegano defendendo o uso de agrotóxicos para criação intensiva de animais. Ah, vou te contar, eu não dou conta mais não, gente, eu tô ficando velho. Fez e ainda usou, ó, fez e ainda usou retórica alarmista. Retórica alarmista? Hugo Cafaz urgentemente vai estudar sobre sustentabilidade, vai estudar sobre males do agrotóxico, do agronegócio. O discurso dele é alarmista porque a gente está em um período que requer esse alarmismo. E não é retórica, não. Não tem retórica nenhuma ali. O mal que o agrotóxico está causando no planeta é gigantesco, principalmente no Brasil, que é o país que mais usa essa porcaria. Chamar de retórica alarmista?
Eu não consigo entender, cara, um vegano. Nossa senhora, vegano defendendo agrotóxico e... Nossa, eu não dou conta. Deixa eu ler isso aqui logo pra acabar essa merda desse vídeo logo aqui, porque eu não dou conta, não. E é outro também, né? Ah, porque ele falou aquilo outro e não cita o que o cara falou, né? Vocês têm que aprender a argumentar, cara. Não adianta você escrever, ele usou retórica alarmista. Você tem que escrever que retórica foi essa. Porque eu não possuo bola de cristal para saber do que você está falando. E ainda usou retórica alarmista para falar do assunto de modo geral. Se você não acha se você acha que não devemos fazer alarde com o simples fato de que os insetos colonizadores estão desaparecendo da face da Terra e que as pestes, tanto pragas como insetos aracnídeos, entre outros, estão criando cada vez mais resistência a agrotóxico, forçando que os agricultores usem cada vez dosagens mais altas. Se você não acha isso alarmante, se você não acha que os nossos lençóis freáticos estarem contaminados com toneladas de agrotóxico é algo alarmante, cara, e você sendo um vegano, você tá de brincadeira, Hugo Cafaz. Você deve ter algum problema mental, cara. Você deve ter algum problema mental. É sério que um defensor de vaquinha vai vir no meu canal para defender porra de agronegócio com agrotóxico, cara? Eu não dou conta não, gente. Foi isso que o Pirula criticou. Não, o Pirula não criticou porra nenhuma. Ele é um isentão. Ele é um isentão. Passando pano pra porra de agrotóxico. Ele não criticou merda nenhuma ali naquele vídeo. Porra, qual é o problema nisso, cara? Não pode mais criticar nada que vem da esquerda. Agrotóxico não vem da esquerda, não, cacete. Não existe ideologia sobre agrotóxico, não. Vocês são débeis mentais, cara. Que esquerda? A gente não tá falando de ideologia de esquerda, não. A gente tá falando de fatos. O Gregório, ele trouxe no canal dele fatos. Fatos. Você sabe o que é fatos? Não tem nada a ver com ideologia. Não existe uma cartilha de esquerda com relação ao agrotóxico, não, cara. É só você prestar atenção nisso. Você deve ser um cara que nunca estudou porra nenhuma de agrotóxico, nem de. Não deve saber nem a definição de agronegócio. Mas tá aí defendendo vaquinha pra cima e pra baixo. Eu vou contar um negócio, cara. Quer dizer, o Pirula faz um vídeo defendendo o uso de agrotóxicos, falando que não é nem bom nem é ruim. Vamos usar agrotóxicos as toneladas no Brasil, né? Que o problema é o mau uso. O problema não é o agrotóxico em si, é o mau uso, né? Como se ele não soubesse, ou deveria saber, né? Porque vai saber se ele sabe ou não. Mas como biólogo, ele deveria saber que mesmo que todo mundo usasse os agrotóxicos da maneira que deve ser usado, haveria resistência dessas pragas. Porque a eficácia desses agrotóxicos variam de 60% a 90%. Então sempre vai sobrar no mínimo 10%, e esses 10% que sobram vão procriar e vão gerar pragas mais resistentes. Mas o Pirula explica isso no vídeo? Não, ele fala que o problema são as pessoas que usam agrotóxicos de maneira errada. Não, o problema dos agrotóxicos são os agrotóxicos em si. Em si. Não é se está usando certo ou errado. O problema são eles em si. Os agrotóxicos, sendo usados certo ou errado, vão continuar matando os polinizadores. O agrotóxico, sendo usado certo ou errado, vão continuar requerendo cada vez mais e mais e mais e mais dosagens, porque, por um fator biológico, os seres vivos sempre criam resistência. Quando a gente fala em vacina,
em remédio, em veneno, seja lá o que for. E o Pirula sabe disso porque ele é um biólogo. Então ele é um mentiroso, ele está mentindo no vídeo dele. Então ele não fez uma crítica à esquerda. Ele chamou um cara que está falando a verdade de mentiroso. É isso que ele fez. E ele fez isso para passar o pano pro amiguinho cataguri dele e para pagar de isentão, que é o naipe do Pirula hoje em dia. Do jeito que você fala, parece até que o Pirula ficou babando o saquinho do Kim. Cara, ele não ficou babando o saquinho do Kim, mas ele ficou mentindo, cara. Ele mentiu. Ele tem que fazer um vídeo de agrotóxicos objetivo. É isso que ele tem que fazer. Falar que o Gregório falou uma mentira gigantesca usando um monte de verdades. Essa frase nem sentido tem do ponto de vista lógico. Vai estudar lógica. Não existe um monte de argumento verdadeiro criar um argumento falso. Não existe essa merda em lógica. Vocês estão inventando coisa da cabeça de vocês. Ou o que o Gregório falou é verdadeiro ou é falso. Simples assim. Ah, mas ele omitiu isso, isso e isso. Mas o que ele não omitiu, o que ele trouxe é verdadeiro ou é falso? Então pronto, ele atingiu o objetivo dele, que é mostrar os males dos agrotóxicos. Se você, Hugo Cafassa e o Pirula acham que agrotóxico é algo bom, faz igual o Kim Kataguiri fez. Traz só o lado, entre aspas, bom do agrotóxico. Foi o que o Pirula fez. Trazer o lado bom do agrotóxico. Aí você dá a mãozinha pro Pirula e sai vocês dois bebendo litros de agrotóxico por aí. Que mais? Pelo contrário, ele refutou muito mais pontos apresentados por aquele merda, até afirmou que o Kim mentiu muito, enquanto o Gregório acusou só de cherry pick. É lógico que o Kim mentiu muito, cara. Isso é óbvio. Agora, por que que o Pirula tá passando pano? Falando, olha, os dois fizeram cherry picking. Tanto o Kataguri quanto o Gregório. Não, não teve nada disso. O Kataguri é um analfabeto funcional que falou um monte de merda sem respaldo nenhum. O Gregório, ele trouxe apenas os argumentos que corroboravam o que ele queria falar. Por uma equipe que faz as pesquisas. Ele não falou o que ele acha, ele trouxe matérias. Ele trouxe provas. Você pegar só as partes ruins para corroborar o que você está falando, não é fazer cherry picking. Ninguém é obrigado em uma argumentação a falar das partes boas e ruins. Olha, o neoliberalismo é ruim por causa disso e disso e disso, mas ele é bom por causa disso e disso e disso. Aliás, né? É o que eu sempre falo aqui no meu canal. A definição de bom, de ruim, de mal, ou melhor, definição de bom ou não, a definição, enfim, definições de valoração, né? Isso aí é subjetivo de cada um. Agora, quer dizer, todo vídeo que qualquer um for fazer vai ter que trazer os dois lados? Hum? Por exemplo, na minha concepção não existe lado bom no agrotóxico. Ao contrário do que você, um defensor de vaquinha, né, e o Pirula acham. E aí? Na hora que sumirem as abelhas do planeta Terra, você e o Pirula vão dar as mãozinhas e sair polinizando todas as flores do planeta? Não, né? Mas estão aí defendendo agrotóxico. Você precisa entender de uma vez por todas que ciências naturais são isentonas por definição.
Ah, cara, você é doente, cara. Vai procurar um tratamento. Que ciência natural é isentona por definição animal? Se ciência natural fosse isentona por natureza, por definição, o Pirula não poderia fazer vídeo contra o criacionismo. Demente. Os males que os agrotóxicos causam, o mal que o agronegócio causa, o mal que transgênicos causam, estão bem descritos nas academias. Mal, mal. As academias falam do mal. As academias não são isentas. Você não pode falar que o agrotóxico é nem bom e não é nem mal, sendo que tem milhares de artigos científicos provando que ele é prejudicial, sim. Tanto à natureza quanto aos animais e aos seres humanos. Então, para de inventar. De onde você tirou que toda ciência natural é isentona? Vai gostar de falar merda no meio do inferno, cara. Você já estudou lógica alguma vez na vida? Você já estudou método científico? De onde você tirou essa porra dessa frase que ciências naturais são isentonas? Fica vendo o lado bom de agrotóxico aí, na hora que acabar os polinizadores, na hora que nossos freios, lençóis freáticos estiverem todos contaminados, aí eu quero ver o que vocês vão fazer. Vocês têm que criar vergonha na cara e parar de falar merda. É isso que vocês têm que fazer. Certo? Então, o Pirula, ele não tem o direito de fazer um vídeo falando que o agrotóxico não é nem bem e nem mal, porque ele vai totalmente contra a academia, que inclusive ele faz parte. Das duas, uma. Ou o Pirula é mentiroso, ou o Pirula é um retardado mental com um problema cognitivo sério. Agrotóxico não faz nem bem nem mal, nem mal. Vai lá no Google Academics, no Google Academics e vai pesquisar sobre agrotóxico lá e vai ver os estudos lá. Vai ver se tem algum estudo falando das benesses do agrotóxico. Ah, mas veja bem, do ponto de vista econômico, usar agrotóxicos produz mais e a maior produção é mais comida para todo mundo. E a sustentabilidade, que é uma corrente fortíssima nas academias? A preocupação com o fim do nosso planeta. Que esse pau no cu desse cafaço aí, né, que é defensor de vaquinha, na hora de ficar fazendo hangout para falar que é errado comer vaca, ele vai lá. Mas depois, para puxar saco de pirula, ele vem aqui contradizer tudo que ele falou a vida inteira. Querer defender agrotóxico e defender agronegócio, que são as coisas que, em tese, ele combate. Né, que é produção em grande escala para alimentar animais para abate. Então, vocês são retardados, você, Cafaço, o Pirula. São pessoas que não têm capacidade nenhuma de raciocínio. Não existe lado bom em agrotóxico, porque o preço é alto. Seria a mesma coisa de você querer trazer o lado bom da escravidão, o lado bom do neoliberalismo. Olha, o neoliberalismo tem um lado bom, né? É só você pegar os gráficos dos países que implantaram o neoliberalismo, você vai ver o PIB subindo exponencialmente. Sim, mas você vai ver que o PIB sobe exponencialmente, mas os salários dos trabalhadores não acompanham, a miséria aumenta, a pobreza aumenta, a fome aumenta, a falta de acessibilidade aumenta. Então isso não é, você não pode falar em lado bom com essas negatividades tão grandes. Você não pode querer usar um argumento de produtividade para justificar acabar com ecossistemas, para acabar com lençóis freáticos, para acabar com a saúde humana, para acabar com animais, para acabar com tudo. Principalmente se você é um biólogo e principalmente se você é um vegano. Vocês são duas vergonhas para a área de vocês. Fala essa merda aqui que você falou no meu vídeo, Cafaço, lá para seus amiguinhos veganos.
Chega lá e fala, olha, fui lá no vídeo do Merlin defender agrotóxico. Seu retardado. Vai lá no meio do seu grupo e fala isso. Pra ver se eles não comem sua bunda lá pra você largar de ser otário. Puxa saco de pirula. Vai estudar sobre agrotóxico. Eu não tô falando que eu acho que não. Eu estudei essa merda há 3 anos. E quem tá achando que esses esquizofrênicos, tanto Hugo Cafaz como Pirula, tem alguma validade a argumentação deles, assista os dois documentários que estão aí na barra de descrições. Assista os dois. Se a gente for pegar os lados bons de todas as coisas ruins, a gente vai justificar tudo. Qual que foi o lado bom do nazismo? Vocês sabem? O fim da fome na Alemanha. Os alemães estavam passando fome, vivendo a miséria. Eles saíram matando os judeus e sequestrando os bens dos judeus e acabaram com a fome, acabaram com a miséria da Alemanha e hoje a Alemanha é uma grande potência mundial. Aí vai me vir esses dois débeis mentais, tanto o Cafaz como o Pirula, e falar: olha, você está fazendo cherry picking. Você está pegando só o lado ruim do nazismo. Você está pegando só o lado ruim da escravidão. Só o lado ruim do racismo. Só o lado ruim do agrotóxico. Ah, vai pro meio do inferno vocês dois, cara. Vocês são retardados mentais. Cria vergonha na cara. Um doutor em biologia e um vegano defendendo o agronegócio e defendendo agrotóxico. Vocês são débeis mentais, é isso que vocês são. Vão pro meio do inferno antes que eu me esqueça. Então é isso, galera. Assistam os documentários, estude, né? Se você acha que eu tô mentindo, que o Pirulinha, né, tá falando a verdade, vai estudar, cara. O Google tá aí. Escreve agrotóxico. Vai lá no Google Acadêmicos e vai ler, vai estudar, vai ver documentário, vai ver o caralho que for. Faça a sua pesquisa. Não acredite nem em mim e nem no Pirula, não. E não fica chupando pau de Pirula, não. Passando vergonha. Né? Tomara que a Sônia assista esse vídeo aqui para ela ver, né, um companheiro dela de veganismo defendendo agrotóxico e agronegócio, que em suma é produção massiva de alimento para animais para abate. Só pode ser brincadeira, cara. Eu devo ser o doido mesmo, porque não é possível. Não é possível, né? Enfim, é isso aí. Abraço a todos aí e até a próxima.